Olá, eu sou a Ingrid Gerolmi, e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é jornalista e âncora da Rádio CBN, onde apresenta o programa semanal Revista CBN. Lá ela aborda assuntos que vão desde política e tecnologia até saúde, meio ambiente e qualidade de vida. Sua paixão é a conversa e, claro, a escuta. Pétria Chaves, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Obrigada, Ingrid. Estou super feliz, fiquei super honrada com o convite. Não só com o convite, mas com a possibilidade dessas conversas. Eu sempre falo isso no meu programa, e eu acho que você talvez tenha essa sensação, como a gente sempre sai maior dessas conversas, dessas trocas, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você, super ansiosa pelas nossas trocas. Não, sem a menor dúvida. Inclusive, nosso assunto hoje é justamente a escuta, que faz parte do diálogo, né? Você lançou recentemente um livro que se chama Escute o Teu Silêncio, como a arte de escutar nos torna pessoas melhores, mais presentes e mais interessantes. Primeiro, eu queria te perguntar como é que foi assim, a inspiração para esse livro, o que te levou a escrever sobre esse assunto? A vida é tão interessante, né, Ingrid? Porque a sensação que eu tenho é que eu sempre quis escrever esse livro. Ele sempre foi um tema para mim, mas não de uma forma tão clara, né? Ao longo dos últimos anos, com essa polarização absurda, né, que a gente teve no nosso país, não só no país, mas no mundo, essa questão, principalmente no meu programa, entrevistando as pessoas, falando, entre outros assuntos, sobre política, e perceber a quase inviabilidade do debate público me chamou muito a atenção, me intrigava. Por que eu não posso conversar com quem pensa diferente de mim? Por que eu não posso encontrar maneiras de dialogar com quem pensa diferente de mim? Por que o outro é tão nocivo para mim? Por que o estrangeiro é tão perigoso? Essas são discussões domésticas, né, do nosso campo, do nosso condomínio, mas discussões mundiais. Então, muitas vezes, assim, a gente recebia muita agressão, a gente no rádio, né, com o programa ao vivo, recebendo muita agressão de todos os lados, de todos os espectros políticos. Estou falando aqui de uma maneira mais generalizada, é claro, mas assim, com essa observação, isso estava me chamando muito a atenção. Eu fiz em 2018 um documentário, né, com o History Channel e a Elo Company, sobre esse processo de mentira, de polarização, de inviabilidade, né, do debate público. E nesse momento, em 2018, quando eu estava gravando esse documentário, li um livro do Harari, que tinha sido lançado, estava sendo lançado na época, o 21 Lições para o Século XXI, e logo no começo do livro, ele falava sobre, no mundo inundado de informação irrelevante, ter clareza é ter poder. E isso tem total conexão com esse nosso mundo polarizado, porque o mundo polarizado ele é um mundo de muita opinião, e muita opinião vazia, muito dado, muita fala, muito, enfim, eu não sei, comunicação vazia. Então, nesse momento, eu fiquei pensando, eu falei assim, o que eu posso fazer para eu entender as minhas comunicações mais relevantes? Quais são as conversas relevantes que eu devo ter? Como eu devo me informar, mesmo sendo jornalista? O que eu preciso ouvir? Porque senão eu também vou enlouquecer. Então, eu fui trazendo esses assuntos, esses temas, essas minhas inquietações, essas minhas leituras para o meu programa. E eu acho que isso, como é um assunto assim que está incomodando todo mundo, interessa todo mundo, a Editora Planeta, em 2021, me chamou para uma conversa e falou: Pétria, esse trabalho que você faz, será que a gente não pensa em fazer uma investigação sobre a escuta? O que você teria para me falar sobre a escuta? Porque, além de tudo, né, Ingrid, no meu programa, por ser um programa de final de semana e ao vivo, eu brinco que assim, hoje em dia tem podcast, mas a gente já faz isso há muito tempo. Eu venho fazendo isso há muito tempo, não com esse nome, mas com o desejo de verdade de estar conversando. Hoje eu estou falando mais aqui, né?
Mas geralmente eu estou escutando mais. E você fica confortável nesse lugar também? Adoro. Eu vou te falar um pouco sobre isso também, que talvez a gente possa trocar, porque eu acho que você também, como psicanalista, como uma ouvidora também, eu acho que talvez esse é um assunto que também é muito presente para você. Eu adoro escutar, mas aí a Planeta me chama para a gente fazer uma investigação sobre a escuta. O que eu falei para eles no primeiro momento é que o tema me agradava demais, demais, mas eu não sou guru, eu não tinha informação, eu sou jornalista, eu busco respostas, né, para mim e para o mundo. Então eu ia a partir de entrevistas buscar o que era escuta, por que ela é importante, por que ela é inviável, ir para a psicanálise, entender o terreno da escuta. Eu sou uma apaixonada pela psicanálise. Eu sou uma apaixonada pela conversa e acho que a conversa ela é curativa. Percebo isso na minha vida, percebo isso como jornalista. E E tem tudo a ver com o livro, né? Porque o livro é um livro sobre escuta e você vai justamente escutar os diferentes também, porque você escuta todo tipo de gente, todo tipo de assunto, enfim, de pessoas que têm visões diferentes também sobre isso, né? Você escuta desde psicanalista, a pajé, a monja Cohen também está no teu livro, né? Como é que é isso também, assim, falar com esses diferentes todos? Tem alguma coisa em uníssono, por exemplo, que todo mundo fala, olha, a escuta tem a ver com isso aqui? Você achou um ponto de encontro entre eles? cara, eu acho que o ponto de encontro talvez seja subjetivo, mas é você estar de frente, é você estar um ser humano na frente de outro ser humano, querendo ouvir, querendo trocar, querendo aprender, querendo descobrir, que delícia que é descobrir o outro. E aí sim, todos os discursos, depois que eu termino essas entrevistas, eu vou colocar no livro, todos os discursos ali têm convergências, mesmo o cara que é de direita e o cara que é de esquerda, porque eu fiz questão de ter essa mistura e não falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre o meu assunto, que é escuta, sobre como cada um vai desenvolver isso na própria vida, como cada um tem o que entende pessoalmente como sucesso, ou como qualidade de vida, ou como bem-estar, né? Uma vez eu estava conversando com o Vladimir Safatli no meu programa, ele falava assim que não acredita muito na felicidade, mas no estado de plenitude. Então, o que era esse estado de plenitude para esses meus entrevistados do livro? Então, isso foi muito enriquecedor para mim. Poder olhar mais para a essência do que para a casca dessas pessoas. E aí é muito prazeroso. Você me falava do prazer. É muito prazeroso você estar ali na frente de alguém escutando, mas com uma escuta qualificada que te alimenta. Então a gente precisa aprender talvez a parar, não porque é bonito, porque é politicamente correto, porque eu preciso escutar, mas porque faz sentido enquanto humanos, nessa troca, nessa comunidade que a gente vive, nessas novas comunidades, novas relações que a gente quer travar com o outro, porque adoecemos, porque estamos ansiosos, depressivos, consumindo o que não é necessário. E não é só roupa, não é só bens materiais, é informação, excesso. Um dos meus autores, eu não sei você, um dos meus autores favoritos, Ingrid, é o Byung-Chul Han, hoje, filósofo. Ele é sul-coreano, mas o trabalho dele todo ele desenvolve na Alemanha. Ele mora em Berlim. E é muito louco, quando eu já tinha entregado o livro para Planeta, né? Vou até falar para você, você vai curtir. Eu tinha já entregado o livro para Planeta, acho que naquela semana a editora Vozes me mandou na época que eu mandei o último lançamento do Bicho Han, que na época era o Infocracia. Cara, eu pedi na hora para minha editora Clarissa me mandar de volta o livro, porque eu falei, não, vocês têm que colocar essa citação aqui. Eu preciso colocar o Bicho Han logo no começo, porque aí houve só o que ele tinha escrito na Infocracia. Olha como estamos todos pensando a respeito disso e buscando ali algumas frestas para a gente ir mais para o humano, né? Então eu coloquei logo no começo. Ele fala assim: a crise da democracia é, antes de mais nada, uma crise da escuta atenta. Hoje, cada um presta homenagem ao culto de si mesmo. Cada um performa e se produz. Não é a personalização algorítmica da rede, mas o desaparecimento do outro, a incapacidade de ouvir atentamente,
que é responsável pela crise da democracia. Não ouvimos mais o outro de maneira atenta. Ouvir atentamente é um ato político, à medida que, só com ele, as pessoas formam uma comunidade e se tornam capazes de discursar. Ele promove um nós. A democracia é a comunidade da escuta atenta. Muito bom. Isso traz muito, eu vi que você tem falado muito sobre essa questão do narcisismo contemporâneo também, que é esse olhar que o próprio Byung-Chul Han traz, que é justamente é um olhar sobre si absolutamente equivocado, porque a gente pensa que o narcisista é aquele que olha muito para si, mas na verdade o narcisista é aquele que não tem a menor ideia de quem ele é. Né, porque ele se preenche de todo tipo de subterfúgio para justamente não olhar, para não ter um encontro real consigo mesmo, porque ele não consegue sustentar a imagem que ele faz de si. E eu acho que tem muito da sociedade que a gente tem hoje, né? Uma sociedade em que todo mundo. Esse narcisismo, de uma certa forma, coletivo, em que a gente evita olhar para a gente. E aí a gente preenche com tudo que você falou, né? Com todo tipo de excesso que faz com que seja, na verdade, uma fuga de nós. Né? E a própria escuta tem a ver com isso. Quando você fala do silêncio também, a importância do silêncio. Né? O silêncio não é simplesmente para fazer silêncio, mas é para que você possa ter esse real encontro, né? Que a gente tem um real encontro com a gente consegue também ter um encontro com o outro. Você não acha? Assim, que tem essa ligação também ali do silêncio, desse olhar para si, uma necessidade talvez de um olhar para si real e não esse olhar que a gente tem tão narcisista, de acordo com esse contemporâneo aí? Você vê que está tudo ligado, né? O barulho, a barulheira, e é legal a gente usar essas palavras, assim, é o barulho mesmo, né, externo das cidades, da nossa vida agitada, é o barulho, esse barulho metafórico da quantidade de informação da internet mesmo, porque isso gera um barulho interno. Esse volume de informação, ele vai gerar um barulho real dentro da gente, uma bagunça, uma poluição, uma confusão, que a gente precisa ordenar. Uma exaustão também, que tem sido falado muito hoje. Isso aí. E a gente, assim, se você parar agora, estamos ouvindo essa entrevista e tal, você parar, tem um nível, assim, de volume de coisas que estamos num estado constante de exaustão. Precisa se perceber. E tudo isso, eu acho que, de certa maneira, também precisa ser ensinado. Não é só a gente acreditar que temos que ser iluminados, uma sociedade que nos leva, né? Acho que tem um movimento que a gente tem, quer produzir, quer ganhar dinheiro, quer se sustentar, quer pagar boleto, quer viver, porque precisa. Vamos viver o mundo real. Como no mundo real que leva a gente para esse lugar, que culturalmente leva a gente para esse lugar de anestesia, como eu saio da anestesia? Como eu saio da exaustão? Então, outro dia me perguntaram assim: mas eu não consigo meditar, eu não sei. Eu sempre falo, não consigo. Eu falei assim: bom, você não precisa meditar, você não precisa fazer yoga, você não precisa nada. Se você está bem, confortável com a sua vida, satisfeito e não sofre de nada, e toca a vida. Eu gosto da troca, eu amo o amor, eu amo amar o outro. Não porque é bonito, não porque é politicamente correto, mas porque é gostoso. É bom estar com o outro, é bom a comunhão, é boa. Então, isso eu vejo em literatura e com alguns entrevistados, Frei Beto, por exemplo, que descobriram o valor disso ao longo da vida e tem uma mensagem bonita para passar, que não é naqueles caracteres do Twitter, que eu acho a rede mais insuportável que existe. Sempre achei, Ingrid. Eu Sempre. concordo, eu acho também. Eu vejo colegas, assim, eu tenho o Instagram, eu uso muito o Instagram, porque eu acho que no meu programa eu consigo fazer uma conexão mais pessoal. Você alia ali uma mensagem também com uma imagem, não é uns caracteres sem uma face. Pelo Então, menos você ali joga a mensagem ali sem sem complexificar nada, né? aí, Como você falou. e aí, no mesmo lugar, eu queria te perguntar isso, não sei também o que serve, mas assim, no mesmo lugar em que, com poucos caracteres, a pessoa ela tem ali altas discussões políticas, naquele espaço minúsculo, ela fala assim, estou triste hoje porque não sei o quê. Você não tem, e não tem uma cara, é confuso. A comunicação ali, ela tá truncada, é óbvio que vai dar ruim. Porque se falam umas coisas extremamente banais, no meio de coisas extremamente sérias, sérias para a democracia, sérias para o país.
Aí a gente pede de um presidente da República que não tinha a mínima condição, mas que ele tenha a liturgia do cargo. Mas a gente está tendo também, enquanto cidadãos, ali nesse espaço, é uma pergunta que eu faço, eu sempre me faço essa pergunta. O que eu estou falando, ela é relevante? Muitas vezes eu posto fotos mesmo no Instagram, às vezes da minha família, que eu acredito em certos valores de amor, de amorosidade. Eu penso sobre isso antes de postar. Não é só porque eu quero postar os meus filhos, que eu acho eles fofinhos. Eu acho que é um valor para o mundo, essa imagem que eu estou passando. Pode ser relevante. Pode não ser, mas eu penso sobre isso antes de postar. Você entende o processo que eu estou te falando? Acima também do real, né? De ser um ser humano antes de tudo, né? Que você é a gente vive numa sociedade de influência. Hoje é essa coisa de influenciadores, né? O que exatamente é alguém que é um influenciador? Quer dizer, você parte do pressuposto que tem uma autoridade sobre o restante, né, de todas as outras pessoas e que fala uma verdade que por vezes se torna absoluta, sem debate, né? Que é o contrário justamente do que a gente prega da ciência, que exige exatamente o debate, a refutação, o diálogo, O né? estudo, a leitura, a consciência. Eu adoro essa palavra. Porque, assim, o meu convite, com o livro mesmo, quando eu falo para você, escuta, vai para o silêncio, treina ali 5 minutos do teu silêncio, que, na verdade, olhar para essa questão do silêncio, ele é um treino da mente, para que a mente esteja a nosso serviço e não a gente a serviço da mente. Outro dia eu estava lendo, eu adoro esses caras, esses filósofos, esses gurus aí, eu adoro, fico vendo, lendo, tá? E o cara falava assim, um negócio que eu achei massa. Ele falou assim, vocês querem controlar a mente, silenciar a mente. Eu não falo disso no livro, não é silenciar a mente. É criar um estado interno de contemplação, de calma, é um estado silencioso para você poder observar a mente, para você poder observar a falação, para você poder observar como a gente é barulhento, entende? É um Sim. estado. Outro dia eu falei que é um lugar, e o pessoal já, ela só fala isso. Então a gente muda um pouco a palavra, porque o tempo inteiro fica sendo cobrado. E são termos diferentes. Na psicanálise, a gente fala da atenção flutuante, que é exatamente entra nesse lugar. Você fala escuta, por exemplo, uma escutativa, não é você escutar, deixar a pessoa falar. A escutativa é você estar envolvida, você ter uma atenção ao momento. Acho que fala muito sobre isso também, né? A Perfeito. atenção tem que estar em todos os lugares ali. Atenção com você e atenção com o outro também, né? Plena, no sentido de estar ali, focado naquele momento. Eu acho que esse treino da atenção, ele é um treino da inteligência, ele é um treino do humano, é o que nos diferencia, é a possibilidade da gente estar o tempo inteiro vivendo e elaborando o que a gente está vivendo. Vivendo e elaborando. Então, eu estou vivendo uma vida que eu tenho que viver num plano aqui, vamos dizer assim, mais material, materialista, das buscas, das realizações mundanas. E aí eu tenho um nível acima que é do entendimento, que é das grandes perguntas, dos grandes propósitos. Isso me tira desse lugar não só materialista, mas funcional, que eu acho que é o que adoece muita gente. A vida não pode ser só acordar e trabalhar, comer, voltar, entendeu? E dormir. Não pode, tem que ter coisa a mais do que isso. E aí a gente faz essa busca, quando eu falo do silêncio no livro, porque a gente chega nessa questão do silêncio, né? Primeiro parte da questão da escuta. Então, o que é essa escuta? Por que ela é importante? Por que ela é gostosa, sedutora, importante, democrática e tal? E aí você vai para o silêncio, Ingrid, como uma ferramenta para treinar a escuta, mas mais do que isso, treinar a presença. No fundo, o livro é uma desculpa, eu uso a desculpa de falar sobre a escuta para falar sobre presença. Uma conversa como a nossa, ela pode ser uma troca deliciosa. É um tempo que jamais é desperdício, não. Para mim é soma, mas isso é um estado do ser. Quantas vezes você vai para N funções, compromissos, que você já vai no não? Cara, a vida é um desperdício da vida. Você tá no não, tá na dor, tá na aflição. Ah, mas tem situações que são difíceis. Óbvio que tem e são horrorosas. Mas eu acho que quanto mais a gente consegue treinar esse silêncio interior como ferramenta, a gente consegue aceitar mais o que é pra gente, o que nos faz de verdade contentes. Eu gosto dessa palavra,
do contentamento, de estar contente. Isso eu falei outro dia para uma entrevista que eu estava dando, acho que para a época, não lembro agora, era alguma entrevista para uma publicação de negócios. Né? Eu faço essa pergunta porque eu me faço isso como jornalista, como âncora da CBN, hoje como escritora, como tantas coisas que eu faço. Eu preciso estar nesse lugar? Eu preciso desse cargo? Ou me falaram que para eu me legitimar, para eu me validar, eu precisaria estar lá? Quem sou eu? Qual é o meu valor? Onde está o meu valor? Está na minha cara? Está no meu cabelo? Está no meu corpo? Está nas minhas ideias? Está na minha voz? Quem sou eu? Quem vai me dar valor? Onde está a minha força? Todas essas são perguntas importantes, mas que a gente tem tempo para fazer? Tem tempo? Para fazer? E para mim, não sei, é muito importante. Estar nesse lugar me permite fazer escolha. A gente consegue estar nesse lugar? Como se cria isso? E aí eu falei no livro, eu converso, não sei se com o Frei Beto, não lembro agora, mas eu falo, acho que com a Cláudia Feitosa Santana. Essa é uma mulher que você ia adorar, neurocientista, mas ela também navega por várias áreas, assim, mesmo do ser e do conhecimento. Boa. E a Me gente chamar fala. para vir aqui, é muito importante. Essa discussão da neurociência com a psicanálise, eu acho que é muito importante. Inclusive, esse debate tem que ser feito. E aí, só o ponto que eu queria chegar contigo é assim, é extremamente democrática, porque você pode pagar caríssimo para ir para um resort de luxo para ter silêncio. Vira um produto de luxo, porque você paga caro. Mas, cara, o treino do mindfulness, eu com os meus 22, 23 anos, saindo aqui da periferia de São Paulo, indo para a rádio, em Santa Cecília, no centro, levava uma hora e meia para chegar lá, e eu fazia os meus treinos no transporte público. Meus treinos ali. É democrático, só que as pessoas sabem? Não. É ensinado? Não. Podia, né? Não é ensinado, você acha que também não é valorizado no sentido de que, como é uma sociedade com vários estímulos o tempo todo, a gente vê isso com as crianças, até quero te perguntar como que a gente vai fazer até com as crianças e adolescentes, né? Porque nascem já nessa realidade. Mas eu acho que não é valorizado o silêncio. O silêncio tem um caráter pejorativo na nossa sociedade, como se fosse um gap. Assim, você tem que preencher o silêncio, né? Você tem que preencher o tédio, você tem que preencher o ócio com todo tipo de coisa para que justamente ele não se faça presente, né? Porque tem uma relação, às vezes, do silêncio até com um estado mental como se próximo de uma angústia, né? No sentido, olha, não estou fazendo nada, estou angustiado porque não estou fazendo nada, porque tenho que produzir, tenho que fazer. E aí tem a ver com o que você traz do Churran, né? Da sociedade do desempenho, do burnout, enfim, né? Nossa, eu concordo totalmente. Que delícia essa conversa, porque é assim, você com outras palavras fala o que eu penso ou fala algumas das coisas que são levantadas, porque são questões, não são verdades absurdas. Não é que você está me trazendo com essa coisa, fala uma verdade. Você está levantando uma questão que muita gente vai se identificar. Eu mesmo tenho 2 filhos pequenos, uma de 8 e outro de 5. O de 5, a personalidade dele é um pouco mais contemplativa. Ele é um cara que ele consegue ficar ali, um tempão brinca. Ele tinha um pouco aí, se ele, de repente, ele entra na brincadeira. Aí ele e fica lá com os amiguinhos dele, imaginários. A outra, não. A mais velha, não. Ela tá o tempo inteiro ligada, ela já é personalidade. Então, assim, porque aí, Ingrid, também vem um negócio que, assim, então, agora temos essa era da tecnologia, crianças agitadas, precisamos doutrinar as crianças a serem calmas e serem silenciosas. Então, a gente vai pôr a criança para meditar, e aí, quer que a criança medita? Olha a neurose. Porque você está o tempo inteiro. Eu acredito no valor. Eu posso mostrar para eles o que eu pratico e vamos ver se vai dar resultado isso. Eu valorizo o silêncio. Eu valorizo a minha individualidade. Eu sou mãe de 2, mas não é que eles têm tudo o tempo inteiro, inclusive celular, inclusive computador. Não. E às vezes isso gera para mim um desconforto enorme, porque eles vão ser barulhentos demais. Tem isso também, né? A criança começa a agir como criança, tá brincando, você já tá com o celular para ela também Não, ficar mas aí a quieta. criança precisa ficar quieta, porque aí você entende os paradoxos da vida? Eu acredito que eu vou ensinar para ela o valor da individualidade, o valor do meu lugar, o valor do silêncio, eu praticando. Ela vai vir me incomodar muito. Ela vem me incomodar. E porque ela é uma pessoa que está vivendo, está com as questões dela. Então a gente vai
trocando com a criança, pelo menos eu faço com meus filhos, sem idealizar que eles sejam meditadores, sem idealizar que eles vão ser pequenos yoguines, entendeu? Porque aí você quer mudar para postar bonitinho, entendeu? Eu gosto muito da ideia da exuberância. Então, ela pode me ver exuberante, pode me ver silenciosa. Na hora do meu silêncio, vou te dar um exemplo. Eu mudei para um apartamento que eu queria um janelão, porque eu adoro ver janelão, entrar luz, assim. Então, eu tenho, graças a Deus, assim, tem um negócio ali que dá para ver o pôr do sol quando São Paulo não está nublado. Então, assim, na hora do pôr do sol, eu tô ali, meu, na contemplação. Vem com ela. Gente, peraí, tô vendo o pôr do sol agora. Então, uma hora eles aprendem a vir apreciar comigo. Eu não preciso obrigar ele a vir comigo, mas também não vai me atrapalhar agora. Então, assim, é doído isso, porque eu não posso dizer não para as crianças, e aí, porque eu não posso dizer não, eu estou exausta, aí eu vou e taco o celular, porque tem hora que eu estou exausta, aí vem, gera outro problema. Olha o que a gente está vivendo. O qual é, não tem solução, não tem manual. O que eu penso sobre isso em casa é assim, deixa eu simplificar, deixa eu me escutar, isso, né, da escuta, deixa eu me escutar. E escutar eles. Isso é muito importante, essa escuta das crianças, esse diálogo, entendimento da criança como um ser humano completo também, né? Porque a criança é muito tratada como não entende, ela, claro que entende. E aí e tem isso que você fala, porque é o exemplo dos próprios pais, né? A gente sabe, é uma sociedade exaurida, os pais estão exauridos, é muito. E aí a gente. É difícil entrar nesse lugar também da crítica, né? Você não entrega o celular, mas por conta o pai e a mãe tem que trabalhar, estão fazendo uma série de coisas. É uma sociedade que exige tudo isso deles. Mas, por outro lado, é o que você falou, se não tiver esse exemplo, eu entrevistei o Cortella agora recentemente sobre educação, e ele falou, olha, não adianta achar que as escolas vão resolver o problema da educação. Né? A educação tem uma relação direta com a sociedade que a gente tem, que a gente vive. Né? Com a formação do ser. A vida é a escola. Eu penso muito nisso. Outro dia, há muito tempo atrás, eu não sei o que você vai achar disso, você pode me falar também, assim, porque, até porque é isso, eu estou falando coisas aqui das minhas percepções, das minhas vivências, tentativa e erro, as minhas críticas, mas pode estar errado. Eu estou compartilhando uma visão de mundo na tentativa da gente somar visões, mas muitas delas que estão postas aí me incomodam demais quando acontecem de uma maneira muito inconsciente, que é essa nossa tentativa de suprir tudo para os nossos filhos. E, de novo, e aí eu falo disso no livro, torná-los também objetos de narcisismo, totens narcísicos. Porque aí eu sou falha, eu sou. Mas ele é perfeitinho demais. Olha que lindo, olha que não sei o que, o bolo do mêsversário. Aí eu falo, eu fiz bolo do mêsversário, aí fiquei com vergonha quando eu fiz o livro. Ai, nossa, que ridículo. Você entendeu? E dá risada da gente mesmo, porque a gente pode errar. Pode errar. Você não vai morrer porque você errou, você fez uma coisa errada. Porque eu fiz o bolo do mêsversário e critico no livro. Olha o narcisismo meu, caí nessa, é verdade, mas, poxa, se eu puder falar com amor para outra, será? Você faz, decide, mas pensa antes. Precisa, não precisa, é para postar, não é? Perguntas. Escuta o silêncio, é a gente estar mais habituado a se fazer pergunta, a fazer pergunta, porque tu não ter verdade absoluta. E aí, quando você não tem verdade absoluta, você pode ouvir uma coisa do outro que te choca. Você fala, nossa, que coisa esquisita, a outra acha que é tudo bobagem o que eu faço. Ela pode achar que é uma bobagem, mas não acha que é uma verdade absoluta. Pode ser uma bobagem para ela, na vida dela. Na minha, não, na minha é relevante. Me deixa existir, me deixa ser. Eu te deixo ser, eu respeito você. Parece um tribunal, né? Sobretudo isso que a gente está vivendo nas redes sociais é um tribunal. Se define exatamente, olha, essa pessoa é culpada, ela vai sair aqui, vai ficar no limbo tanto tempo. Quer dizer, é isso que você fala das verdades absolutas, né? E da pós-verdade. O que é verdade, o que não é, né? Uma vez, eu tinha entrado na rádio, eu tô há 18 anos na rádio, né? E eu adorava o Heródoto Barbeiro, que era o âncora do Jornal da CBN de manhã. E o Heródoto, eu cito ele no livro, ele é budista. Ele não só é budista, ainda como monge. Então você imagina, o âncora, só que a gente só vai saber disso, né? Anos depois, né? O cara é âncora da Eu não CBN, sabia que ele mas era é monge. monge.
foi ordenado monge. O Heródoto viajava o mundo inteiro. E aí, uma vez, eu e a Fabiola Cidral, minha super amiga, companheira de vários programas, projetos e tudo mais, ela trabalhava comigo na CBN, e uma vez ele falou pra gente isso. Ele falou assim, olha, é uma delícia e-mail de elogio. Ele falou, presta atenção nas críticas. Ouve as críticas, mesmo que seja ruim, ouve só as críticas, ele falou. E eu gostei tanto daquilo. Uma época, acho que até, não sei se foi por isso que a Planeta também me chamou, porque eu lia o e-mail falando, o cara vinha assim, Pet, você é muito chata, né? Eu falei, cara, eu sou chata demais, eu não consigo ouvir minha voz. Eu lia no ar a mensagem do cara, e o cara Você ficava, não meu acha que amigo. isso tem. É, mas ali aí tem um outro lugar aí que não é exatamente uma crítica para construir alguma coisa positiva, né? Tipo, olha, eu vou lá e vou dizer o que eu acho para contribuir para o debate. É mais no sentido de ataque mesmo, porque eu acho que a internet virou muito isso também, né? Um espaço onde você destina o teu ódio, você joga toda essa sua pulsão de morte, assim, tudo que você não consegue fazer na tua vida cotidiana, você joga ali, né? Se despede, vira uma coisa meio bastante tóxica também, né? Uma coisa tenebrosa, mas muitas vezes eu brinco com a minha filha de 8 anos, é que são palavras ao vento. Então, assim, o cara joga até uma palavra terrível, mas é palavras ao vento, ele nem tá processando, é tudo automático, inclusive a comunicação. Gente, tem coisa mais preciosa, valiosa do que a comunicação, do que a gente está conversando aqui, refinando o pensamento, se ouvindo. Falar, não, peraí, será que isso aqui talvez estou falando é meio incoerente, preciso rever, preciso afinar, preciso ter uma síntese melhor. É o tempo inteiro um exercício de inteligência, de troca. E a comunicação, que é algo tão precioso, virou commodity, virou uma coisa rasa. Então, assim, aí eu pegava às vezes a mensagem do cara e falava assim, que a Peta é chata. O fulano escreveu que a Peta é chata. Aí ela é mesmo. Eu falei, eu não ouço a Petra, eu acho eu mesma falar, eu não consigo me ouvir, eu não sei como vocês me ouvem. Aí vinha assim, para esse ruim, aí começava a vir assim, uma enxurrada de meio bonitinho, né? Porque tem os caras que ouvem, que adoram, vai ficar com dó da gente, né? De estar ali nesse telhado de vidro com o pessoal jogando, né, pedra o tempo inteiro. Então vinham, sei lá, 50 mensagens legais. Então isso é bacana, isso é gostoso. Eu gosto de ler mensagem boa também, porque tem essa coisa, não, não, ela se acha. Eu adoro valorizar a pessoa que fala a palavra boa. Você Claro. fala, pera, eu te adoro. Aqui, ó, a fulana de tal tá mandando mensagem falando que adora o programa, olha que legal ter essa pessoa. Valoriza o bom. Se a gente acha que tá tudo ruim, né? A gente acha que tá ruim, polarizado, ninguém ouve ninguém. Mas você falou disso no começo. A sociedade não valoriza o silêncio, não valoriza também a palavra boa, não valoriza politicamente correto, mas valoriza a gente ser correto só porque é bom. Por que a gente tem que respeitar o outro? Porque é bom. Não é porque é politicamente correto, não é porque vai lacrar no Twitter. É porque é bom respeitar o outro. É porque é bonito a gente ser correto. Então, resgatar valores do bom, do belo, da poesia, a gente não vai conseguir se a gente não aquietar. Porque poesia você faz com silêncio, com contemplação, com observação. Nossa, olha como é bonito um pôr do sol, olha como o cabelo da Ingrid é lindo. Você está prestando atenção na coisa bonita. Eu acho que até, além disso, quando você fala, olha, eu gosto de trazer um comentário positivo e tudo mais, isso é importante também, porque, mais uma vez, a gente tem uma sociedade narcísica como a nossa, onde tem um olhar muito para si, não no sentido de autoconhecimento, mas no sentido de, né, essa idealização demais do eu tenho que dizer, eu tenho que colocar esse eu ideal para fora, um personagem no grande palco, numa sociedade do espetáculo, né? Quando você traz esse lugar também do reconhecimento do outro, quando você faz um elogio ao outro, você está reconhecendo o outro. E acho que isso também é importantíssimo para a gente trazer essa coisa talvez da empatia, né, Pétria? O que você vê, como é que você vê essa questão da escuta com a empatia? Como é que você acompanha isso para o teu livro? Porque a empatia, para mim, é um elemento central nesse processo também da escuta, né? Sem se idealizar, sem achar que porque eu consigo ver o outro eu sou santa, eu sou superior aos outros, mas porque é bom, porque é gostoso. É esse lugar que eu acho que a gente pode recuperar de ser bom viver. Assim, ser bom é difícil viver, é ruim, tem desafios, a gente fica triste, a gente tem desilusão, a gente tem não, a gente tem perdas, a gente tem lutos. Então, eu vou construir com consciência o bom para mim,
o belo, ver o outro, ter empatia, me sentir conectada com o outro, talvez a ciência meça, não sei, níveis hormonais que oscilam para o bem, para um estado de satisfação, quando eu tenho esse tipo de conexão. Eu, pessoalmente, eu posso falar por mim, eu me sinto extremamente bem, feliz, quando eu conecto nesse lugar de escuta, seja no meu programa, então nem se fala. Para mim, aquilo não é um trabalho, para mim, aquilo é uma realização. Eu estar ali 3 horas ao vivo, 2 vezes por semana, sábado e domingo, podendo fazer perguntas para pessoas incríveis, aprendendo, e não só aprendendo para mim. Eu estou aprendendo para mim e jogando esse tipo de conhecimento de vida para milhões de pessoas. Tem coisa melhor? Ah, mas e você é privilegiada. Sim, mas lá atrás, quando eu tinha 20 anos, que eu falei, saía da periferia de São Paulo, no meu ônibus treinando, eu achava que isso um dia pudesse ser possível. Eu me ouvia, eu juro que eu me ouvia, eu tentava me ouvir, porque eu achava que a vida não podia ser triste. Pode ser, é triste, mas pode ser boa. Então, assim, eu tenho um olhar voltado para um desejo de ver uma sociedade bonita que é meu. Eu quero ver uma sociedade bonita para todo mundo. Eu tenho isso comigo. Só que o bonito não é só quando eu chego a ser âncora da CBN, quando eu viro presidente da República, quando eu tenho um cargo. O bom e o bonito se faz todo momento. Quando eu vejo uma coisa, eu olho para essa coisa com o olho de, não de bondade, mas de disponibilidade. Você entende, Indy, que eu estou te falando de uma cultura diferente? É o oposto à cultura do individualismo, né? Que é tudo que a gente precisa, né, Petra? Imagina o que a gente passou nesses últimos anos, que tem tudo a ver com essa coisa do não reconhecimento do outro, né? Do outro, da existência do outro, né? Esse Pode olhar. parecer, quando eu falo isso, mas eu vivo no mundo da nuvem. Eu até tento, porque eu sou crítica demais. Eu sou dura demais. Ferozmente raivosa. Eu, quando estava na CBN no começo da minha carreira, eu quase saí, porque eu falei, eu não vou aguentar isso aqui. Não vou aguentar. É muita dor, é muita aflição, é muita competição, é muito do sei que, é muito horário. Eu estava já num estado de burnout, mas não cheguei a ter, ou talvez tive e fui buscar caminhos. E aí, conversando com a minha amiga da rádio, a gente pensou em bolar um programa. Por causa das nossas dores, a gente pensou em bolar um programa que a gente pudesse entrevistar gente para falar dessas dores e talvez beneficiar mais gente que estivesse passando por isso em outras esferas. E eu continuo fazendo isso. O que me dói, eu transformo em projeto, sabe? Porque eu acredito que o que me dói é comum ao outro. Tá doendo outras. Hoje, isso que você trouxe, a questão das crianças, é uma dor muito sem resposta, mas eu, como jornalista, vou tentar buscar e entrevistar gente e formar coisa. Mas eu acho que dói estarmos imersos numa cultura, você comentou do ódio, eu falo aqui, que eu falo no livro, do auto-ódio, da gente se sentir inadequado, começa do nosso corpo, começa a falta de escuta no nosso corpo, do que nos faz feliz. Hoje, entendeu? Você não tá já feliz dentro do teu corpo. Então, começa daí, já o ódio, aí você começa a ter desejo, aí você começa, em função da tua falta, virar, e isso não é virar, assim, eu queria muito te falar, assim, que uma descoberta que eu tive com muita gente, assim, não a gente fala muito das verdades, né? Fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo. Isso eu falo para mim mesma o tempo inteiro. Mas a vida não tem manual. Então, o livro também não é um manual. É uma proposta da gente treinar para o resto da vida um olhar mais consciente sobre os nossos hábitos. E, se fizer sentido, tentar mudar a nossa cultura. A violência nos dói. Esse racismo nojento desse país nos dói. Como a gente transforma uma cultura de mais amorosidade, de enxergar o outro, de escuta para o diverso, do que é diferente de mim poder existir e eu não querer ir para o tribunal. A internet está aí para provocar a gente com uma avalanche que não tem volta.
Se a gente não tomar uma decisão, eu não, pessoal mesmo, de, não, eu vou fazer alguma coisa para reverter isso dentro de mim, eu não sei, assim, eu não sei. Se não, se, claro que a gente precisa de políticas públicas monitorando as redes, regulamentando esse espaço público virtual, mas também a gente precisa ter decisões individuais. E mudar talvez esse olhar, porque a rede ela é uma representação da sociedade que a gente vive. Não? A Eu gente... acredito. Agora tem muito a ver também, você fala da raiva, dessa questão do ódio, porque tem uma não escuta dos nossos afetos. A gente tem uma certa demonização de tudo aquilo que é afeto, como se fosse um acesso à supremacia de uma razão, que na verdade é uma razão que atende a muitos outros interesses, não uma razão pura de, né, de como viver a vida, mas de interesse até de mercado, né, como a gente vê, eu falei da medicalização da vida. Você fala, olha, está deprimido. Claro, a pessoa pode estar deprimida e precisar de remédio, mas existem questões que levam a nossa sociedade a ser uma sociedade. O Brasil, por exemplo, é o país campeão no mundo de ansiedade, é campeão na América Latina de depressão. A gente vive uma epidemia de solidão no mundo, a ponto de ter política pública, ministério de solidão na Inglaterra, no Japão. Ou seja, é uma sociedade que está caminhando para um determinado lugar, uma opção também que se faz nesse sentido. Então, acho que tem uma demonização desses afetos, as pessoas não escutam. Né? E aí, quando a gente fala da raiva, parece que pega toda essa raiva que você não pode externar, e você não consegue canalizar para algum lugar, você joga na Vai internet. para a rede. Vai pra Aí vai rede. que você não tem nem cara naquele Twitter lá, não tem nem cara. Né? Você não precisa nem Exato. dar cara para jogar destilar teu ódio. Óbvio que isso vai acontecer, porque é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. E uma vez a Yael era pequena, minha filha mais velha era pequena, eu tava tendo uma discussão com meu marido, nada demais, mas assim, ele falou, ai, fica assim, brigando na frente dela. Eu falei, ela precisa ver que existe raiva. A mãe dela sente raiva. Outro dia eu tava triste aqui com as crianças, eu comecei a chorar, aí eles vieram os dois me abraçar. Aí eu falei, mamãe é uma pessoa. Mamãe é uma pessoa. Aí eles me dão um beijo, entendeu? Tipo, tá, é legítimo você chorar. É legítimo você. Aí, por outro lado, o Max, meu filho, esse dia, ele falou assim: mamãe, você tem uma doença. Eu falei, qual? Ele, você ama demais. Muito amor. Daí ele falou assim: muito amor. Eu falei, a mamãe tem muito amor, vai tomar remédio, beija, beijo. Então, assim, eu gosto muito disso que você falou, de legitimar os nossos afetos, e de sermos reais. Mas ser real não é você ser combativo. A gente é também combativo. Mas a gente pode ser amoroso de verdade, achar bonito, achar delicado, ver poesia. Só que isso é um treino. Exato, tem um texto do Foucault que ele faz para um livro, né, do Deleuze, por uma vida não fascista, e acho muito legal, porque ele fala essa coisa do militante não precisar ser triste. Na verdade, o militante precisa ser alegre, precisa. Porque para que você é militante? Para que você luta? Né? É como você falou, eu quero ver um mundo bonito, eu quero ver um mundo de uma forma da forma como eu desejo para todos, não só para mim. E eu acho isso muito legal, porque se a gente for lutar e não canalizar essa raiva para algo que a gente espera que seja o futuro, espera que seja essa sociedade, aí acaba entrando em extremismos, como a gente vê, né? Que é esse ódio que acaba não sendo canalizado e acaba entrando nessas furadas de extremistas, como a gente viu no país nos últimos anos. Então, o militante tem que ser alegre. É exatamente isso. Qual é a estética do novo mundo? Do mundo que a gente quer? Se a gente não pensar nessa forma e só ser levado pelo turbilhão, de novo, clareza é poder, gente. Poder, mas poder. A gente está falando de política, a gente está falando de democracia, clareza. Eu brinco e falo, brinco sério, menos opinião e mais reflexão, né? De novo, inclusive quando eu dou uma opinião baseada muitas vezes na minha experiência, tentativa, erro, muito erro, o que dá certo. Quando eu falo de escute teu silêncio, é uma prática que eu tento alcançar já há mais de 25 anos. Eu tenho 41, acabei de fazer. Então, desde os meus ali 16, 17, tarará, eu já comecei essa busca de tentativa e erro. E aí eu vou ouvir algumas pessoas. É um assunto que me interessa. Eu não, de novo, não estou falando para ninguém parar agora e começar a escutar todo mundo. Até porque tem escuta que não está escutando nada, tem silêncio que é omisso.
Eu falo um capítulo sobre isso, tem silêncio omisso. Ah, então agora todo mundo vai silenciar, vai virar uma nação de meditadores. Não é isso que a gente quer. É consciência, o como você está fazendo. Porque você pode ser um meditador e ser uma pessoa horrorosa, um monstro. Ah, medita, então invalida a pessoa? É isso que eu estou falando. Não. É consciência, é realidade, a gente se tornar melhor. E um silêncio, eu acho que é importantíssima essa tua fala, porque muita gente pode tratar dessa forma pejorativa, é um silêncio, né? Vamos ficar aqui todos numa nação não violenta, no sentido de, né, não lutar por aquilo que você acredita. Não, acho que o silêncio tem essa importância, como você fala, é reflexão. Né? Acho que talvez um silêncio ativo, é uma Isso. palavra, né, do ativo, porque você tá colocando uma energia ali para alguma coisa, né? Ele tem uma razão de ser, né, Petri? Não é? Porque você não vai virar passiva, exatamente, você não vai virar uma pessoa passiva. Ah, então agora eu silencio, eu sou. Tem essa confusão também, porque tudo vira produto, né? Sim. Tudo vira produto. Aí você se enquadra na caixa do meditador. Aí você agora é o yoga, aí você tem que ser tudo aquilo. Gente, outro dia acho que eu encontrei, acho que foi a Vera Magalhães, encontrei ela no avião, a gente estava chegando no Rio de Janeiro. Aí a gente estava conversando, eu falei assim, Vera, eu tô aqui para eu ser do contra. Mas não do contra bater. É assim, eu tô aqui, então, se eu tô no jornalismo, eu tô meditando. Se eu tô na meditação, eu tô sendo jornalista e cutucando as pessoas para ser diferente, entendeu? É um pouco disso, assim, é uma provocação, não para desrespeitar o outro, mas para ser diferente, para ser estrangeiro, sabe? Para ver que o outro ele não é uma ameaça. Eu tenho o tempo inteiro esses diálogos comigo mesma. Eu vejo os meus paradoxos. Eu vejo quanto muitas vezes eu sou inconsistente. Eu acredito em certas coisas, mas até chegar lá é tão difícil. Aí o outro. Então, assim, a gente não tem autoridade para falar assim com tanta certeza, mas a gente busca uma integridade. Eu gosto de conversar no meu programa com gente íntegra, porque mesmo que ela não tenha verdade, mesmo que eu escute ali dela coisas que eu discordo, nossa, aquilo me ilumina, aquilo me acrescenta, aquilo me alimenta. O escute teu silêncio, ele é muito um manifesto por uma comunicação que nos alimente e não só por anestesia. Mais uma, né? Mais uma anestesia agora, comunicação. Então a gente pode ter uma vida um pouco mais plena, com trocas, com conversas, com escutas mais edificantes. Eu acho, assim, eu percebo isso no meu dia a dia, sabe? Então, ok não falar também sobre tudo, na tua opinião sobre tudo, o tempo todo, porque não tem nada mais exaustivo do que a cada novo debate que aparece no Twitter ou em qualquer outro lugar, você já tem que ter uma opinião formada sobre aquilo, ainda que você não tenha a profundidade sobre aquele determinado assunto. Não tem que ter. Imagina você, que é uma jornalista, né, que tem que estar nesse lugar o tempo todo, de saber da notícia, da informação. Isso também é extremamente exaustivo, né? E a gente vê isso não é só com o papel, por exemplo, do jornalista, que cabe ao jornalista esse papel de estar sempre sabendo da informação ali em tempo real, mas todo mundo, né? Todo mundo agora é influenciador de absolutamente tudo. Tudo. E isso é muito preocupante, porque isso acaba também trazendo o debate fica num lugar muito raso, né? E às vezes até perigoso. Teve um momento, acho que até como jornalista, não sei assim, de precisar exatamente quando, mas teve um momento que eu falei, cara, se eu buscar como jornalista saber de tudo e ter opinião para tudo, e você chegar numa festa e começar a gente perguntar da guerra na Ucrânia e pergunta como está a economia, e pergunta, eu vou morrer, porque eu sou exigente comigo. Eu sou extremamente exigente comigo. O nível de disciplina que eu tenho que quase me machuca. Eu acho que é o que você fala, talvez essa necessidade de estar sempre se colocando diante do outro e sempre com respostas prontas, essa escuta que não escuta, né, que é só para poder responder de pronto a provocação, né, o que se entende como provocação do outro. Acho que é muito mais no sentido de não se conhecer. E aí você entra num ponto-chave, que é essa questão do dever mesmo, né, de servir. Como é que eu sirvo melhor? E quando você se coloca, quando você se
compreende nesse lugar onde é que você consegue servir melhor ao coletivo, né? Onde é que qual é o teu papel, né? A gente falou muito de propósito, esse termo, essa palavra acabou ficando, né, muito, mas é isso, né? Qual que é o teu papel? Como é que você pode contribuir? Acho que talvez esse seja um grande desafio mesmo de uma sociedade, como a gente falou aqui, né? Que tem uma sociedade contemporânea muito baseada nesse narcisismo coletivo que a gente está vivendo. É preciso um autoconhecimento, é preciso um olhar para si, talvez mais generoso mesmo, para a gente poder até saber como contribuir melhor. Olha, a gente passou de 1 hora aqui na entrevista. Eu não vou nem falar uma entrevista, porque isso foi uma conversa. De todas as que eu já fiz, eu acho que de todas, de verdade, essa foi a que mais fluiu como uma conversa, de fato. Então, eu sou assim, eu te digo que você, de fato, esse livro era para você. Porque eu acho que você tem uma maestria nesse campo, porque eu sempre faço as perguntas, o convidado responde, depois eu faço outra pergunta. Não teve pergunta. Eu posso pegar o roteiro e jogar fora, porque não teve pergunta. A gente saiu do script. Saí completamente do script, não teve pergunta. Isso aqui foi uma conversa, né? Dessas conversas que a gente faz, né? Sentada na varanda de casa, enfim, sentada no bar. Tomando um cafezinho, ó. Tomando um cafezinho. E achei maravilhoso, achei delicioso, porque exatamente, né, para mim, o que é o teu livro, né? Essa capacidade da escuta que eu acho que você traz brilhantemente. Assim, você é, de fato, uma escutadora, né? E eu acho que isso tem um papel importantíssimo, eu diria fundamental, na sociedade que a gente está vivendo. Essa sociedade que a gente vive precisa de escutadores, precisa de pessoas que estimulem essa escutativa, esse diálogo, que é um diálogo que nos aproxima num mundo que tem, infelizmente, tão conectado do ponto de vista da tecnologia, mas tão desconectado, né, no campo dos afetos, das relações sociais, das relações entre, né, o eu e o outro. Então, você, Pétria, tem um papel fundamental nisso. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, ter feito essa conversa tão importante aqui com a gente. Espero que ela, né, corra aí bastante para muita gente escutar e muita gente pensar sobre esse assunto que é tão fundamental, tão importante para a gente hoje. Eu amei ser escutada por você, que escuta e troca lindamente. Uma honra estar aqui, eu amei o convite. E espero muito que as pessoas possam ler o livro, me contarem se gostaram, se não gostaram, se concordam, se não concordam, mas mais do que isso é o que eu coloco, é ter uma experiência. A gente está aqui para experimentar, para trocar, para amar, e é muito bom que a gente possa ter a consciência disso. Eu amei a conversa, tá? Eu amei também. Então, gente, leiam o livro da Pétria, façam esse debate aí entre vocês, entre amigos, entre familiares, enfim. Levem esse tema adiante e toda quinta-feira um episódio novo de Brasil no Divã aqui na Carta Capital.